passagem, não precisa nem ficar de pé. João 14. Rapidamente vou falar um pouquinho daquilo que eu aprendi. Eu até me sinto um pouco constrangido, porque ali está um homem que entende de Bíblia muito mais do que eu. Eu nem discuto com ele sobre Bíblia, pastor. Só o Senhor Jesus. Também tem aqui, né, o meu irmão Josias. Eu havia convidado o Isaías, né, porque é profeta Josias, profeta Isaías, né? E assim vai por aí. Amém? É uma família em que Deus abraçou, irmãos. Como Ele vai abraçar a sua nesta noite. Agora eu tenho que fazer a minha parte e você tem que fazer. Você tem que crer. Crer no impossível. Ele faz. João 14, o verso 1 diz assim: aqui Jesus estava, irmãos, numa luta. Sabes com quem? Os apóstolos. Quantas vezes nós lutamos contra Jesus? Pelos nossos atos, pelos momentos em que nós ficamos irados, no momento em que nós não entendemos os nossos irmãos, né? E Jesus disse: poxa, eu dei tudo para ele, mas por quê? E aqui Pedro estava na mesma situação. Pedro, Felipe, junto com Jesus, conhecendo Jesus, Jesus fazendo milagre. E nós não ouvimos ele, mas cremos que hoje ainda há de acontecer milagres aqui neste lugar. Porque ele ainda continua curando, salvando, abraçando as famílias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Disse Jesus: não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Para quem? Para os apóstolos. O 2: na casa do meu pai há muitas moradas. A minha Bíblia diz muitos quartos, muitas repartições. Nós já vimos vários testemunhos de pessoas que foram ao céu e viram as ruas cheias de ouro. Aleluia. E é isso que nos aguarda, desde que eu permaneça até o final. É um castigo? Não, irmãos. Quando você aceita Jesus como Salvador, você se torna livre. Porque quando você está no mundo, você é cativo do quê? Dos vícios, das coisas que oprimem. Mas quando você aceita Jesus, você é uma pessoa livre. Aleluia. Aleluia. É o contrário do que as pessoas falam. Você aceitou Jesus, agora você está preso. Não, nós somos livres. Sabes por quê? Porque uma coisa que me faz sempre presente na minha vida é que quando Jesus estava na cruz do Calvário, em que o véu se rasgou-se de cima a baixo, o que significa isso? É que havia entre nós uma separação. Através do Velho Testamento havia uma separação. Você tinha que confessar os seus pecados para quem? Para quem? Sacerdote. Uma vez por ano. E agora Jesus morreu e rasgou o véu e disse assim: meu filho, você tem a liberdade de dobrar o teu joelho e falar comigo a hora que você quiser. Aleluia. Olha o privilégio que eu e você temos. Mas para isso eu tenho que crer na presença. Aleluia. de Deus. Muitas das vezes nós vamos à igreja anos e anos e nada acontece. É porque você tem que quebrar o paradigma do passado que está dentro de você. Aleluia. Muitas vezes nós carregamos um peso muito grande porque nós pensamos nas coisas do passado que aconteceram de ruim. O meu casamento
glória a Deus, está vivo. Glorifique o nome do Senhor. Ora ao Senhor, busca a presença de Deus, Ele vai te dar o caminho. Aleluia. Irmãos, cada um de nós que aqui está, quem sabe se não fosse o nosso Deus não estaríamos aqui. Passamos por várias situações. Quando você coloca o teu carro na estrada e você dentro do carro ora ao Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele vai enviar os anjos ao redor para que cuida de você. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele te considera como filho. Você não imagina o valor que você tem diante de Jesus, diante da sociedade. Ninguém nos gosta, ninguém nos atura, mas há um acima de todos, que é Jesus Cristo. Ele nos abraça e nos recebe. Não importa a maneira que você está, o que importa é o teu coração, a tua alma que está se dedicando ao Senhor Jesus. O relógio, Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus, irmão. glória e majestade. Nós observamos que no Velho Testamento, Jesus criou o homem e a mulher. Teve 2 filhos. Um matou o seu irmão. E a história foi se enrolando. E Deus sempre olhando para a terra. Será que eu encontro alguém que me recebe? Alguém que pensa em mim? Alguém que fala comigo? Aí ele encontrou Noé. Ele olhou do alto dos céus. Aleluia. Como ele olha hoje à noite para cada um de nós. Ele sabe o teu pensamento. Ele está dizendo nesta noite: você está pensando no dia de amanhã, o que você vai comer, o que você vai vestir? Não, irmãos, coloca na presença do Senhor. Aleluia. Ele te guardará. Glória. Aleluia. E ele encontrou Noé. Disse: Noé, faz uma arca, porque o cheiro do pecado chegou às minhas narinas. Aleluia. E eu vou destruir sem piedade este povo. E foi o que aconteceu. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, Deus fez a mesma pergunta: será que tem alguém lá que eu possa poupar aquela cidade? Porque um cheiro de enxofre está chegando às minhas narinas. A podridão sexualmente está chegando aqui ao céu. Há homens que estão zombando da minha palavra. E ele encontrou Ló e sua esposa e sua família. E aí o que ele fez para dar garantia para aquela família? 2 anjos se desceram e foram à casa de Ló. Aleluia. E Ele quer descer na tua casa esta noite. Ele quer fazer parte da tua família. Ele quer estar do teu lado quando você está bem de vida, quando você está passando dificuldade. Ele quer estar do teu lado, porque a solução está em Cristo Jesus. Glória a Deus. E aqui aconteceu com aquele povo estava tão corrompido que queriam aqueles anjos na marra, irmãos. Mas Deus sempre tem o seu plano maravilhoso, como Ele teve com a minha e com a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ló, saia. Só vou te dizer uma coisa, Ló, saia. E não olhes para o passado, porque senão ficarás numa estátua de sal. Ló e sua família saíram. Mas sabe como é que é? Não falando mal, né? As irmãs, as mulheres sempre tem mais um brincozinho
um colarzinho. E ela deve ter dito, não, mas espera aí, eu estou deixando tudo isso lá atrás. Quando ela fez desta maneira, ela se tornou-se numa estátua de sal até hoje. Está na Bíblia. Se coloca no público, quem se tornou numa estátua de sal, você vai poder ler ali esta mensagem. Então, irmãos, são planos do nosso Deus formando. Aí veio, Deus não teve mais saída, porque Deus matava sem piedade. Leia os livros de Reis, para ver como Deus agia sem piedade. Não tinha criança, não tinha mulheres, não tinha ninguém. Por quê? Porque o pecado estava chegando diante dele. Aleluia. Nós temos o caso de Moisés, que foi colocado no rio, numa cestinha. Para quê? Deus tinha um plano com ele, como tem um plano com a tua vida. Você está hoje aqui dizendo, não, mas eu não quero nada. Mas o Senhor Jesus tem um plano na tua vida. Aleluia. E você tem que ouvir a voz dele. Glória a Deus. Você tem que sentir a presença dele, ou então o inimigo entra na tua família e destrói o melhor que você tem. E Moisés salvou o povo de Israel. Mas Deus saiu da sua majestade. Se agora eu vou descer a terra, espiritualmente vou entrar no ventre de uma mulher. Eu gosto muito dessa passagem, porque a humildade nos leva ao céu. Aleluia. A humildade nos leva à vitória. Glória a Deus. O orgulho é derrota, mas a humildade nos leva no patamar onde o Espírito Santo mora, aonde Deus quer que nós estamos. E ele nasceu, mas houve plano para matar ele. Mas Deus tinha um plano com o seu filho. Ele tinha que chegar até a sua idade para poder pregar o Evangelho. Pregou por pouco tempo. E chegou um momento em que ele teve que lutar contra a morte. E aqui nós observamos que Pedro falava de uma maneira: se não fosse assim, eu lhes teria dito, depois se eu for preparar um lugar para vocês, que era para os apóstolos e agora é para nós, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho, o lugar aonde eu vou, porque havia uma questão entre os apóstolos: mas Senhor, tu vai morrer na cruz, mas para onde você vai? Que lado você vai? Eles convivendo com Jesus de manhã, de noite, largaram a sua pescaria. Jesus colocou eles no banco, ensinou a palavra de Deus. Mesmo assim eles não criam. E hoje vivemos nessa época também, principalmente, irmãos, as pessoas que já congregaram, que já aceitaram Jesus e hoje estão afastadas do caminho do Senhor. Para ele não tem mais volta. É difícil, porque ele não crê. Sabe por quê, irmão? Devido ao mau testemunho. Eu, você, dentro de casa, somos a testemunha real de Jesus. Aleluia. É o nosso testemunho que vai salvar as pessoas. Aleluia. Porque quando você anda com o testemunho do Senhor, você anda diferente, você fala diferente, você não entra em confusão, você pede a direção, você fala com o Espírito Santo, Ele te dá a posição, Ele te diz ali não, lá não vai. Mas para isso eu tenho que aceitar Ele. Aleluia. Eu tenho que crer no impossível, naquilo que eu não vejo. Aleluia.
experiências com o Espírito Santo. Vou levar um pouquinho mais rápido. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus, com toda a sua paciência, aliás, ele já estava entrando na angústia, porque ele sabia que ele não poderia escapar da cruz do Calvário, porque senão o Antônio não seria salvo. Ele não poderia deixar de lado, ele não poderia chegar: Pai, meu Deus, me tira desta situação, porque eu não vou querer. Aí o pai diz assim: não, mas lá em Blumenau tem um povo na casa do oleiro que precisa ouvir a minha palavra. Aí Jesus respondeu: essa palavra aqui é forte, eu quero que você guarde no coração. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Não é por Nossa Senhora, não é por imagem nenhuma. Ninguém vai ao Pai, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Por isso ele teve que morrer na cruz do Calvário. Aleluia! Simplesmente para pagar as minhas dívidas, aquilo que eu cometi. Aleluia. Aí vem Filipe, vendo que Tomé já estava perguntando, Pedro já estava perguntando, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o nosso Pai, e assim não precisaremos mais de nada. Jesus estava com eles, irmão. Aleluia. Eles ainda estavam com dúvidas. Aí Jesus respondeu mais uma vez: faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem de nós que não conhece os nossos filhos, pai e mãe? E aqui estava esses homens, além do sofrimento, da angústia, ainda estavam perturbando a vida do mestre, ainda estavam querendo tirar dele mais alguma coisa. Ele ia derramar o seu sangue na cruz do Calvário, a sua carne seria rasgada. Eles ainda não entendiam o que Jesus estava falando. Aí Jesus, com toda a calma e nem falando alto como eu estou, disse assim: e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Aleluia! Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Oh, Jesus. Como é difícil crer! Como é fácil cometer um homicídio! Como é fácil cometer erros! Como é fácil ofender o irmão! Mas agora reconhecer quem é Deus é tão difícil. Mas nesta noite, então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creia no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço, os milagres que ele fazia. Nem isso eles não estavam crendo. O 12: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crer em mim fará coisas. Olha só, olha o que eu e você podemos fazer se nós crermos em Jesus Cristo. Quem crê em mim fará coisas que eu faço.
e até maiores do que esta, pois eu vou para o Pai. Aleluia. O 13, em tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa com vocês que me pedirem em meu nome. Se coloca de pé na